Muito bem, gente, graça e paz do Senhor. Muito bom dia para cada um dos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, na sua vida, no seu coração, na sua casa. Espero que você tenha tido uma boa noite de descanso e possa ter um bom domingo. Domingo já nublado, já diferente do que aconteceu aí na semana, né? O tempo fechou, tá mais nublado, tá mais friozinho, mas um dia que o Senhor nos deu, nesse domingo, hoje é dia 26 de julho, estamos terminando o mês de julho, continuando nas nossas lives de todos os dias. Hoje nós temos a EBD. Eu quero ressaltar aqui que esta semana, até a sexta-feira, houve a ABF, Aventura Bíblica de Férias, com as crianças, e acompanhamos ali o desenrolar dessa ABF pelas fotos, por pequenos vídeos, e foi muito bom. Quero parabenizar o pessoal do infantil, a possibilidade que nos foi dada da parceria com a Igreja Memorial Batista de Alphaville. Agradeço imensamente a igreja por abrir a porta para nós, e foi mesmo muito bom. As crianças que participaram foram muito abençoadas, as famílias, nós vimos lá a participação das crianças. Que Deus abençoe os irmãos. Continua a Escola Bíblica Dominical, a EBD das crianças, só que às 10h30, tá? Será hoje às 10h30, nesse mês de férias, né? Até vocês vão receber aí a orientação devida, mas o que está acontecendo é que está ocorrendo uma EBD diferente. Começa às 10h30 para todas as crianças. Você entra lá no Facebook e você vai ter o link. Está sendo distribuído aí para todo mundo poder participar. Tá legal? Hoje nós temos o culto também, às 18 horas. Estamos convidando todos para o culto de adoração, louvor a Deus, de gratidão ao Senhor, né? Por esse tempo que o Senhor tem nos sustentado. E hoje estamos aqui para a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o livro do profeta Isaías. Estamos no Apocalipse de Isaías, tá bom? E também estamos com o nosso curso de teologia. Nós temos essa semana ainda, ok? Talvez a gente tenha uma rodada a mais. Vamos ter essa semana aqui, terça e quinta, ok? E estamos terminando o 4º módulo de teologia. Fizemos 3 módulos presenciais, e nesses 3 módulos presenciais nós tratamos primeiro de uma introdução à teologia, depois um panorama do Novo Testamento, no segundo, no terceiro um panorama do Antigo Testamento. Vários irmãos e irmãs fizeram esse curso. E esse 4º módulo nós estamos estudando Vivendo Hoje a Esperança do Fim, que é um módulo sobre escatologia, as últimas coisas. Nós entendemos que esse momento que vivemos, né, de uma situação inédita para nós, de isolamento, pandemia, com tudo que aconteceu, esses momentos, né, que geram crise, geram novidade, eles deixam as pessoas mais sensíveis a pensar nessas coisas, né? Como será o fim de todas as coisas? Vai ter fim mesmo, não vai? Esse mundo vai acabar mesmo ou não vai, né? Bom, pelo menos a gente sabe que a gente vai morrer, né? Então, como é que vai ser do outro lado? Tem outro lado? Então é disso que a gente tratou um pouquinho, está tratando ainda. Nós falamos das cartas aos Tessalonicenses na última semana, na quinta-feira. Nós vimos lá como o apóstolo Paulo, na verdade, tem uma preocupação pastoral, né? Na primeira carta aos Tessalonicenses, em consolar
pessoas enlutadas. Está lá, ele fala duas vezes, ele diz em 4:18 e 5:11, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, ou, na versão mais recente, consolem uns aos outros com estas palavras. Nós vimos isso, vimos também o 2 Tessalonicenses que fala, olha, o Senhor não veio ainda. Há pessoas que falam, ele já veio, né? O próprio Jesus diz, olha, vamos falar, está aqui, está ali, está lá. Paulo diz, não, Jesus não veio. Tem dois eventos que tem que acontecer antes de Jesus voltar. Primeiro é a apostasia, e segundo a revelação do que ele chama de homem do pecado. Nós falamos sobre isso, e das semelhanças desse homem do pecado com o anticristo, né? Que aparece em 1 de João, o único lugar, aliás, que fala de anticristo no singular é 1 de João, ou dos anticristos, isso aparece nos evangelhos também, são precursores, né, do anticristo mesmo, ou se você quiser, a besta ou o monstro do Apocalipse capítulo 13, quando tem lá aquela besta que tem o número 666, né? Então nós falamos um pouco disso esta semana. Na terça-feira nós vamos falar sobre 2 de Pedro capítulo 3. O grande tema é o seguinte, e aí? Está atrasada, né, a vinda de Jesus? Está demorando demais. Por quê? Está demorando demais. Será que não vai acontecer mais? Acho que não vai acontecer mais não, né? Essa pergunta que era feita lá. 2 de Pedro, capítulo 3, está respondendo essa pergunta. Ué, mas está demorando demais. Acho que não vai acontecer mais não. Não vai ter esse negócio de fim, nada disso não. Então Pedro está respondendo, nós vamos estudar isso na terça-feira, tá legal? E vamos falar um pouquinho do Apocalipse de João, vamos retornar, na verdade eu já falei bastante sobre o Apocalipse de João, bastante não, falei um pouco, né? Nós vamos retornar, tá legal? Então quero convidar você que está entrando aí a participar conosco, mas agora é a EBD, vamos ter a EBD, eu preciso dizer uma coisa para os irmãos, né? Quero agradecer muito a preocupação dos irmãos e irmãs que me mandam recado, que estão orando por nós. A minha mãe foi internada novamente, né? Ela está idosa, 86 anos, ela tem várias pequenas complicações que somando são problemáticas para a idade dela. Ela está aqui pertinho no Bangu, né? Na UPA aqui do Bangu, pertinho da minha casa, dá quase para ir a pé. Mas a visita é hoje, às 11 horas da manhã. Então por isso, como a visita tem só 11 horas da manhã e é só meia hora, eu vou terminar a EBD um pouco mais cedo, tá? 10h30, no máximo 20 para as 11 a gente vai terminar aqui, porque eu preciso ir lá visitar minha mãe, tá legal? Então a gente vai ter uma EBD hoje um pouco mais curta, em termos de tempo, seria até as 11 horas, a gente vai fazer até as 10h40 no máximo, porque daqui ali eu já desço ali, pego meu carro, a gente vai lá para lá, 11 horas estaremos lá, eu e minha irmã, nós vamos hoje lá. Então eu peço a você que continue orando, né, pela minha mãe. Nós recebemos ligação do médico ontem, à noite, da médica, né, ela veio falar para a gente sobre o estado dela, conversar com a gente, e agradecemos muito a atenção que nos foi dada ali. Tivemos lá com ela também ontem, que ela foi internada, depois eu voltei lá ainda à noite, e agradeço muito os irmãos que têm orado. Temos pedido aí a vontade de Deus, a direção de Deus para a vida da minha mãe, pedido a Deus que possa livrá-la de sofrimentos maiores, né? A gente sabe que ela é idosa, vamos ver o que Deus tem para a vida dela, para nós, mas peço as orações dos irmãos, tá bom? E a nossa EBD vai ser um pouquinho mais curta hoje, 10h30, 10h40, estamos parando, tá bom? Mas eu quero falar com vocês, terminar o que nós começamos domingo passado, e também tivemos um problema de transmissão aqui. Aliás, eu quero saber, né? Sim, já tem bastante gente conosco. A Lídia, a Sofia, a Sônia, aí, a Ângela, a Dirce, Josefa, o Homero, tá todo mundo aí. Muito bom dia. Deus abençoe os irmãos e irmãs que estão conosco, tá bom? Então, eu vou terminar 10h30, no máximo 20 para as 11 hoje. O que nós começamos domingo passado, o Apocalipse de Isaías. O Apocalipse de Isaías, capítulo 24 até 27 do Apocalipse de Isaías. Por que isso chama-se Apocalipse de Isaías? Vamos falar daqui a pouquinho, mas eu quero ter um momento de oração primeiro com vocês, tá bom?
Vamos orar? Senhor, agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu. Louvado seja o teu santo nome, porque podemos acordar mais um dia, para viver mais um dia, e nós te louvamos por isso. Queremos pedir que teu Santo Espírito nos abençoe ao longo desse dia e agora que o Senhor nos ajude no estudo da palavra. Nós queremos juntos ouvir tua voz, crescer na nossa vida, nos preparar para a vida, para tudo que o Senhor tem para nós. Eu peço que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está conosco nesta manhã, que tem nos acompanhado. Peço que o Senhor abençoe este dia na vida de cada um de nós. Em nome e por amor de Jesus, aqui nós oramos. Amém. Amém, gente. Então, Apocalipse de Isaías, como assim, né? Apocalipse de Isaías não é bem o Apocalipse, tá? Porque o Antigo Testamento não tem, vou repetir o que eu tenho falado, o Antigo Testamento não tem grandes desenvolvimentos sobre vida após a morte. O Novo Testamento está bem mais, embora o Novo Testamento também tenha mistérios, tá? Há coisas sobre o outro lado que nós não sabemos, nem com o Novo Testamento nós não sabemos. Mas o Novo Testamento fala muito mais. E nós vamos ver aqui hoje exatamente isso, algumas limitações do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é palavra de Deus, quero reafirmar isso. A Bíblia toda é palavra de Deus para nós. Mas a questão aqui não é o que na Bíblia tem textos que é mais palavra de Deus, menos palavra de Deus. Bom dia, pastor Claudinei. Tudo bem? Graça e paz. É que você tem aquele enredo que eu falei, né? Começo, meio, fim. E nesse enredo também há uma progressão na revelação de Deus, o que Deus vai falando. E no Antigo Testamento, de modo geral, tem muito pouco sobre vida após a morte. Muito pouco, tá? O que tem mais claro um pouquinho é Daniel 12, que fala da ressurreição. A gente vai falar daqui a pouquinho dele. Aqui também Isaías fala, mas você vai ver que não fica muito claro o que é. Isaías fala algumas coisas, eu já até falei domingo passado, né? Mas o que é importante também ressaltar é que o Isaías não está falando para matar a curiosidade das pessoas. Ele está falando para exortar para a vida. Ele está falando para o povo de Israel, naquele momento, lembra da montanha, da história de Israel? Tem uma montanha, né? A história de Israel é uma montanha. Do lado de cá é o crescimento, desde Abraão, que está no pé da montanha, até os patriarcas, como surgiu a nação de Israel, libertação do Egito, né? O tempo de José, né? Depois, aliás, o tempo de José primeiro, né? Depois a libertação do Egito, a conquista da terra de Canaã, e lá aquela coisa toda, o tempo dos juízes, aí surge então o tempo dos reis, primeiro Saul, e o grande momento de Israel, o topo da montanha, é o reino de Davi. Depois de Davi com Salomão, a montanha começa a cair, né? Começa o declínio de Israel, e os reis sucessores de Salomão, começar por seu filho Absalão, que dividiu o reino em dois, reino do norte e reino do sul, e vários reis de Israel, reis de Judá, que vão cada vez mais piorando a situação, condição de Israel, e os profetas viveram nesse tempo, né? O Isaías viveu no tempo do rei Uzias, viveu no tempo do rei Acás, rei Jotão. Foi um tempo de oscilação, reis bons e reis maus. E Isaías está profetizando em Jerusalém, exortando o povo sobre o quê? Sobre a lei de Moisés, sobre os princípios de Deus para a vida. Na verdade é isso, tá? Então você tem um livro enorme aqui, o capítulo de Isaías tem 66 capítulos, tudo isso, uma coleção de profecias que foram pronunciadas em momentos mais variados. Como eu falei a vocês, o livro de Isaías é um quadro, né? Como se fosse um álbum de família. Você vai pôr as fotos lá, nem sempre elas estão em ordem cronológica. Algumas você olha, você nem sabe direito, né, o que aconteceu depois ou antes, mas está ali, aconteceu. Então, Isaías é uma coleção de profecias que foram primeiro pregadas, anunciadas, e depois foram escritas, né? E nós temos vários blocos que nós estamos estudando aqui. Esse aqui é o Apocalipse de Isaías, porque nesse trecho de 24 a 27 é onde ele fala primeiro de uma devastação da terra. Lembra que nós falamos do capítulo 13 ao 23, é o livro de Massá, é o livro das sentenças contra as nações especificamente. Agora não, agora é a terra inteira. Agora é o mundo inteiro. E logo no capítulo 24 nós vimos que ele fala de uma devastação do mundo inteiro. Isso é, um tempo em que haveria uma população muito pequena no mundo, porque muita gente haveria de morrer por causa das condições, das guerras, problemas. Ele não deixa nem claro, ele trabalha aqui com
uma profecia em forma de poesia, e ele vai descrevendo essa devastação da terra, né? Por exemplo, aqui ó, versículo 6, primeiro ele fala, né, versículo 5, a terra está contaminada, capítulo 24 de Isaías, versículo 5, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Aqui é toda a terra, né? Princípios de Deus. Eleni, muito bom dia, graça e paz. Daniel, Célia. Não, aqui é o Daniel. Daniel da Célia. Graça e paz, Daniel, Célia, Dani. Então, e ao versículo 6 do capítulo 24. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, os moradores da terra serão queimados, e poucas pessoas restarão. Eu estou lendo um versículo, mas se você ler o texto todo, ele está falando disso, no capítulo 24. Né? Uma devastação de toda a terra. Por isso que é um Apocalipse de Isaías. Isso lembra, né, o que diz lá o Apocalipse de João também, que fala de uma crise em âmbito mundial. É a mesma coisa. Não sabemos quando vai acontecer isso. Como eu falei domingo passado, a população da Terra nos últimos 200 anos. Se você quer uma novidade dos últimos tempos, é essa, tá? Maria Neres, graça e paz. Até 1800, eu já falei para vocês. No ano de 1800, o mundo atingiu pela primeira vez 1 bilhão de habitantes. Em 1800. De 1800 para cá, nós estamos em 2020, portanto, 220 anos depois, o mundo multiplicou 7 vezes a sua população. Tem mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Imagina só. Será que nós viveremos ainda um tempo de devastação, de morte, assim, muito grande, e que haverá de ficar muito pouca gente sobre a terra? É uma boa pergunta, né? O Novo Testamento não fala disso. Os apóstolos não vão falar de um tempo de devastação da terra. Eles falam de uma consumação, né? O Apocalipse de João fala de um momento assim, né? Então, o Apocalipse de João tem lá uma situação que poderá ser um momento, talvez um momento último, um momento muito pontual, uma época muito pontual. Aquela grande tribulação que nós estudamos no módulo de teologia, que alguns entendem que será de 7 anos, por causa das 70 semanas de Daniel, tempo de uma semana, né? 7 anos, serão 7 anos terríveis, né? Segundo essa teoria. Mas de qualquer forma, o Apocalipse de João fala mesmo de um período terrível e de âmbito mundial, né? Aqui Isaías fala também. E qual é o grande desafio aqui? O grande desafio primeiro é entender por que isso está acontecendo. Acabei de ler. Porque a terra está contaminada. Pecado, maldade, não cumpre os estatutos, quebrar a aliança eterna, injustiça na terra, né? Isso inclusive o povo de Deus. Essa é a primeira coisa, é um juízo de Deus. Que juízo de Deus é esse? Deus entrega. Deus deixa o mundo se virar aí. Quer viver no pecado? Viva, se lambuza. Só que aí dá essas coisas, né? Da guerra, da conflito, dá desentendimento e dá... Agora a gente sabe disso, que existe um potencial enorme no mundo. Há várias obras de arte, livros e filmes que tratam desse assunto. Aliás, tem um filme muito interessante, antiguinho já, tem alguns anos, chamado O Livro de Eli. Eu acho que vale a pena ver esse livro, do Denzel Washington. Esse livro, esse filme, ele pressupõe uma época apocalíptica, em que houve uma guerra nuclear, né? E houve uma destruição quase total da terra, e as pessoas estão tentando se organizar, as poucas pessoas que chamaram. E o Eli, ele tem um livro muito importante que as pessoas querem. Esse livro é a Bíblia. Interessante, tá? E vocês vão ver no filme que ele está indo para um lugar, tem uma missão de levar a Bíblia para um lugar, e tem um camarada mau que acha que se ele tiver a Bíblia na mão ele vai controlar o povo. Olha só, mostrando que a Bíblia, a religião, pode ser instrumento de libertação, mas pode ser instrumento de opressão também, né? E a história toda é ele levando esse livro para o lugar
que ele precisava levar, e no final a gente vai descobrir que no fundo ele leu tanto esse livro que ele decorou o livro inteiro. É uma ficção, né? E no final o filme termina com ele ditando o livro para ser novamente escrito, para a Bíblia ser novamente publicada, né? É um filme impressionante, chama-se O Livro de Eli. É um pouco violento, tá? Tem umas coisas lá meio violentas, há pessoas que não vão gostar, mas eu achei muito interessante. Então, como esse, há vários outros filmes com apocalípticos que falam dessa devastação, a possibilidade hoje da Terra ser devastada por guerra nuclear é muito iminente para nós, porque a gente sabe que isso existe. Existem armas aí de destruição em massa que podem, de repente, numa loucura qualquer aí, de um dia para a noite, serem usadas, né? A gente não sabe. Então, o livro de Isaías está falando disso e também nos chamando, prevenindo, o Isaías está chamando o povo à fidelidade, está chamando o povo à devoção, a gente vai ver isso hoje, né? O capítulo 25, eu já até preguei isso aqui num dos domingos, ele convida a um cântico de louvor e adoração. Nesse tempo, todo o tempo é tempo de louvor, né, gente? A gente aprende isso. Todo o tempo é tempo de louvor. Capítulo 25, versículo 1, olha lá. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei, eu louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas, e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. E aqui tem um cântico de louvor, de adoração, convidando o povo a nunca deixar de louvar, de adorar e de bendizer o nome de Deus, do Senhor, né? E no capítulo 25, ainda que eu já preguei uns domingos atrás, do verso 6 ao verso 9, fala de um grande banquete. Tem muita desgraça, tem uma devastação da terra, mas olha lá o versículo 6 do capítulo 25. O Senhor dos exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos. E vai até o versículo 9, que eu já preguei no domingo aí. Então lembrar disso, ele fala da devastação, mas ele fala da vitória. Ele não dá detalhes de como vai ser isso exatamente. Tá? É aquilo que eu falei. Não está muito claro exatamente como tudo vai acontecer. Mas ele fala das duas coisas. Isabel, muito bom dia. Ótimo domingo para você também, Isabel. Deus te abençoe, né? Então, e aí, nós temos também, no capítulo 26, que eu também preguei já, a partir do verso 1, né? Ele fala aqui da confiança que o povo deve ter em Deus. Olha o versículo 3. Versículo 3 do capítulo 26 de Isaías. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Olha a chamada dele para confiar no Deus de Israel, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Aquele que é firme, Deus vai conservar em paz, no meio dessa devastação. Interessante, né? A firmeza vai contar. No meio dessa devastação, a gente vai ver pelo Apocalipse de João, tem mártires, tá? Tem gente que morre, muita gente que morre por causa de sua fé. Por exemplo, o capítulo 7 do Apocalipse fala de uma grande multidão diante do trono de Deus, de todos os povos, línguas, tribos e nações. Uma multidão incontável, inumerável, como a areia do mar, diz João. Olha só, uma multidão. Aí, ele pergunta, quem são estes? De onde eles vieram? E a resposta que ele ouve é, esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. São mártires, pessoas que morreram por professar a sua fé. Então olha só que coisa, até mesmo na morte tem a presença e a proteção de Deus, porque o martírio, a morte é morte para a vida eterna. Então a proteção de Deus é uma proteção que nos leva a cumprir o propósito da nossa vida. Entendeu? Essa que é a proteção de Deus. Ele protege aqueles com os quais ele tem planos ainda, mas há aqueles que morrem por causa de sua fé. E isso faz parte. Isso também é parte do plano de Deus, né? Como já aconteceu ao longo da história. Ah, mas eu não vou ter coragem. Tem muita gente que pensa assim, mas na hora H, a Bíblia fala isso, né? Nós vamos ser fortalecidos, aqueles que serão fortalecidos, o Espírito Santo vai dar a palavra na hora, né?
Então você vai ter a graça de Deus sobre você e tudo mais. É um desafio mesmo. Mas a gente não sabe como isso vai acontecer. E também a gente não está desejando isso, como eu disse. A gente deseja o quê? Que o mundo tenha paz, que a gente possa viver em paz e tranquilidade. Devemos orar para isso, de 2 Timóteo capítulo 2. Nós devemos levantar mãos santas pedindo pelas autoridades para que possamos ter uma vida tranquila e sossegada. Então não é gostar de sofrer. É que a Bíblia fala que isso acontece por causa da maldade no mundo, né? Então ele chama a firmeza, fala aqui do anseio, né? Isso aqui é tão comum na Bíblia, né? No versículo 8, versículo 9, olha lá, do capítulo 26. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente. Isso lembra o Salmo 42, né? Lembra lá o salmista falando? Isso aqui também lembra o apelo que os profetas fazem. Buscar-me-eis, me achareis quando me buscardes de todo o coração. O Isaías vai falar em 29 aqui, um pouquinho depois, esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então aqui, ó, é a chamada a uma piedade verdadeira, né? Uma devoção verdadeira, desinteressada. É só assim que a gente pode ver a religião como libertação, né? A fé, o compromisso de fé, ele é libertador quando ele é verdadeiro. Mas quando a religião passa a ser, na verdade, um instrumento de manutenção de interesses, aí vira maldição. Então tá aqui, né? Agora, olha só o que ele vai falar sobre a ressurreição, gente. É aqui que eu falei para vocês que os profetas... Bom, o Antigo Testamento fala pouquíssimo sobre ressurreição. O texto mais claro é Daniel 12, tá? Aqui ele fala de ressurreição, mas ele não explica como que é essa ressurreição. Dá a impressão, num primeiro momento, que é uma ressurreição para voltar para essa vida. Ele não fala de ressurreição para a vida eterna. Mas tem outra coisa também aqui. Ele fala só da ressurreição dos justos. A impressão que dá é que os ímpios não vão ressuscitar. Olha aqui. No capítulo 26 de Isaías, versículo 13. Observe o que ele fala. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas nós louvamos unicamente o teu nome. E olha o que ele fala agora, versículo 14. Eles estão mortos, não voltarão a viver. São apenas sombras. Não ressuscitarão. Olha só, né? O versículo 14. Olha o que diz agora o versículo 19 do mesmo capítulo 26, um pouco à frente. Os teus mortos e também o meu cadáver, está falando Isaías, né? Viverão e ressuscitarão. Tereza, muito bom dia. Alzenira, chegou um pouquinho atrasado, mas chegou, né, Alzenira? Graça e paz. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Quem é que habita no pó? Os que habitam no pó aí são os que foram enterrados. Estão debaixo da terra, né? Já morreram. Ele diz, despertem e cantem de alegria, porque vocês vão voltar. Então, os de Deus vão ressuscitar. Mas a impressão que dá no versículo 14 é que os mortos não vão ressuscitar. Percebe? Eles estão mortos, não voltarão a viver, são apenas sombras, não ressuscitarão. Ele também não explica aqui que ressurreição é essa. É uma ressurreição para voltar para essa vida? É verdade que ele já falou lá no versículo 8 do capítulo 25, é um dos pouquíssimos lugares no Antigo Testamento que falam sobre isso. Ele fala, tragará a morte para sempre. Mas está lá no outro texto, não fica claro. É Daniel 12, versículo 1 em diante, que vai dizer, muitos, na verdade todos, vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eternos. Então olha só, lá em Daniel 12, todos ressuscitam. Na verdade Daniel fala muitos, mas muitos ali, quer dizer todos. Você vai ver isso no Novo Testamento, né? No Evangelho de João, capítulo 5, verso 28,
tem a mesma declaração de Jesus. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28. Olha o que diz. Versículo 28. Não fiquem maravilhados com isto. João 5, 28, tá? Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Versículo 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Uma melhor tradução seria para a ressurreição da condenação, né? Estão condenados ou condanados, né? Tá danado, tá lascado. Então é isso. Então veja bem, aqui fala de todos que ressuscitam, uns para a vida eterna, outros para castigo e horror eternos, como diz Daniel. Daniel 12:1 é o único lugar no Antigo Testamento que fala de uma ressurreição geral, e aqui em João 5, 28 e 29 também. Está dizendo aqui que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Uns, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, para a vida eterna. Outros, os que tiverem feito mal, para a ressurreição da condenação. Né? Aí você fala assim, mas então quer dizer que a ressurreição do julgamento é pelas obras? É. Na verdade é sim. Só que a gente vai descobrir que os que ressuscitam para a vida só vão ter vida por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Serão condenados aqueles que persistiram na injustiça, na maldade e têm um coração pedernido, né? Tem um coração duro e não tem volta. É isso que a gente vai perceber. É a graça de Deus que traz salvação, sim. O julgamento é pelas obras, inclusive porque a gente vai descobrir que a salvação só é pela graça daqueles que se arrependeram e creram, tá? Então é isso que é importante a gente perceber. Então Isaías 26, versículo 19, ele fala que os mortos vão ressuscitar, mas não explica direito ainda o que é. O Isaías não sabe. Como eu falei, tem um enredo a Bíblia, né? Os profetas ainda estão num tempo em que não tem uma revelação maior sobre vida após a morte. Eles não sabem isso. Não tem. Eu não sei, aqui a gente não sabe. Eu tenho muito cuidado de falar isso, porque o que eu estou dizendo é, no Antigo Testamento não tem desenvolvimento sobre uma doutrina, um ensino sobre vida após a morte. Eu não estou dizendo que eles não acreditavam de modo algum, tá? Mas o que eu acho impressionante é que você lê o Antigo Testamento todo, você encontra uma pitadinha aqui, uma pitadinha ali, muito pouquinha coisa sobre isso. Toda a ênfase do Antigo Testamento está nesta vida, né? Em servir a Deus aqui. E isso é muito importante, porque nós não somos chamados para esquecer essa vida aqui e esperar a vida eterna. Não. Nós somos chamados para viver esta vida aqui. E viver esta vida aqui, na presença de Deus, debaixo da direção de Deus. Tá bom? Então isso é, de fato, muitíssimo importante que a gente tenha em mente, tá legal? Essas questões aqui. Agora, outra coisa que aparece aqui no Isaías, que eu acho interessantíssimo, que vai aparecer de certa forma no Apocalipse de João. Tudo bem, Gil? Graças a Deus. Gil e Jaime, graça e paz. Deus abençoe vocês, tá bom? Outro aspecto que é interessante, tem no Apocalipse de certa forma também. Ele diz o seguinte, tem um certo momento em que a maldade não tem jeito. Parece que está impregnado, tem pessoas que não tem jeito, vai ter jeito. Olha o capítulo 26, versículo 10. Olha só o que diz. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele comete a iniquidade e não vê a majestade do Senhor. Olha só, gente. Nesse versículo, Isaías está dizendo, o ser humano não é produto do meio meramente, não, né? Como pregou ou pregaram alguns marxistas, por exemplo, né? O ser humano é produto do meio. A maldade que há no mundo é por causa do sistema. Muda o sistema,
muda o ser humano, surge o homem novo, né? O marxismo pregava isso. Vai surgir um novo homem. Esse novo homem é de um novo sistema. Tal. Bobagem. Não tem esse novo homem. O apóstolo Paulo fala de um novo homem, né? Um novo homem transformado pelo evangelho, né? Porque é um homem pecador, ser humano, pecador, homem aí, homem e mulher, tá? Entendam isso. Mas que é transformado. O meio tem influência, não vou entrar nesse detalhe com vocês, o meio tem influência sim, né? O meio fala muito, o meio tem participação. Mas é interessante esse versículo, né? Fala de uma situação de impiedade, de maldade, ainda que se mostre favor ao ímpio. Nem por isso ele aprende a justiça. Versículo 10 de 26 de Isaías. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não vê a majestade do Senhor. Então, ele está falando de gente que, por mais bem que veja, prefere a maldade. Né? A Bíblia fala, no Apocalipse de João, fala de pessoas que estão sofrendo e ainda assim blasfemam contra Deus. Mesmo no sofrimento, mesmo diante da morte, eles não se arrependem. Eles blasfemam contra Deus. Olha só. Então ele está falando de uma situação aqui, de situação de pessoas que não tem jeito. Né? Por mais que você faça e que você mostre coisas boas, a pessoa vai sempre para o lado do mal. Isso aqui algumas pessoas chamam de índole, né? Aí na teologia tem aquela discussão da maldade humana, tá? O ser humano é depravado, tem a história da depravação total do calvinismo. Eu não vou entrar nisso aí porque é o campo da teologia, talvez um dia a gente estude mais de perto isso, que eu tenho muita desconfiança de algumas coisas dessas afirmações que vão além do que a Bíblia fala, né? É uma discussão bem antiga, baseada especialmente em Romanos 5,12 em diante, quando fala lá, né, que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí aquela história de que nós herdamos o pecado de Adão, tem uma série de posições sobre isso. Paulo não é claro sobre isso lá, essa é a grande verdade, tá? E aí ficam tentando filosofar em torno disso. O que é? Qual é a natureza humana, né? O Agostinho, que vocês viram nos módulos anteriores aí, quem estudou comigo, o Agostinho é um campeão da ideia da depravação total. Tá? O Agostinho entendia que o ser humano é essencialmente mau. Né? E a salvação só acontece porque Deus soberanamente escolhe alguns. Ele vai lá e pinça alguns, né? Pega alguns. Ele chama de graça irresistível. Quando a graça de Deus vem sobre algumas pessoas, Deus pinça essas pessoas. Agora, Agostinho vivia num tempo de cristianismo imperial, né? Todo mundo era cristão. Agora, quando você vive num tempo em que há muita gente que não é, você fica se perguntando o seguinte, mas tem muita gente então que Deus não quis chamar? Por quê? Aí alguns vão dizer, isso aí é um mistério de Deus, Deus escolhe só o que ele quer. Para mim não faz sentido essa teologia não, tá? Confesso lá de cara que não faz sentido. Se é assim, então para mim a ideia é que Deus iria salvar todo mundo. Né? Se ele vai salvar só alguns e outros não serão salvos porque ele não quer, não faz sentido para mim essa teologia. Mas ela existe, tá? Uma teologia calvinista radical, da qual eu não faço parte, tá? Então, mas aqui fala de uma situação de ímpios, no versículo 10, que não tem volta, não tem jeito, né? A Mari está falando bom dia, Mari. Bom dia, Mari. Deus te abençoe, viu? Muito bom dia para você, a netinha da Tereza. Deus te abençoe. Então, aqui fala no versículo 10 de uma situação de pessoas que, mesmo diante da justiça, mesmo no ambiente de retidão, ela opta pelo mal. Então a gente tem que ficar sempre de olho nisso, né? O Eclesiastes fala que não há homem justo sobre a terra, que nunca peque e só faça o bem. Eclesiastes capítulo 7 fala disso, né? O apóstolo Paulo também fala, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Quer dizer, a maldade está mesmo no mundo, né? Então a condição de maldade está no mundo. Mas aqui ele fala um pouco ao contrário. Mesmo no ambiente de retidão, o ímpio continua ímpio. Né? Interessante, você tem que ler esse versículo aqui e lembrar da Bíblia toda que nós falamos, né?
Ah, mas tem ímpio que se arrepende. É verdade. Aliás, Jesus disse isso. Jesus disse, eu não vim para os justos, eu vim para os doentes. E quando ele fala isso, ele não está falando só de doente físico, né? Ele veio chamar os doentes ao arrependimento, né? A Mari está com saudade. Olha lá, a Mari está com saudade da Alzenira. É isso? Amém. Né? Eu também estou com saudade de estar junto com os irmãos e irmãs. A gente está com uma saudade danada de estarmos juntos, né? E vamos caminhar. Nós vamos fazer uma pesquisa aí com a igreja. Tivemos uma reunião essa semana. Vou falar mais no culto, tá? E ouvir os irmãos e irmãs para a gente tomar uma diretriz sobre o nosso retorno a isso. Não tá... Nós estamos bem conscientes, tá, gente? Então contamos com você, com a sua participação, com a sua presença. É muito importante. Essa semana vamos fazer uma pesquisa aí com a igreja, com os irmãos. E queremos ouvir os irmãos, depois vamos junto com a liderança ver como nós vamos trabalhar essa questão aí do retorno, tá bom? Queremos fazer com muita responsabilidade, com muita cautela, né? Com sensatez, essa é a palavra-chave aqui, sensatez, tá bom? Então é isso, ele fala de uma situação em que pessoas não querem, por mais que eles estejam no ambiente, estão vendo a coisa certa, não querem a coisa errada. De fato, é um desafio isso para a humanidade. O profeta fala disso, da condição humana, que é terrível, né? É algo, de fato, para a gente pensar bastante. O Novo Testamento desenvolve isso bastante, falando dessa realidade. Mas no Evangelho, né? O Evangelho, aqui a gente tem que perceber essa aparente contradição, né? Ele fala isso da impiedade, mas ao mesmo tempo, os que são mais pecadores muitas vezes estão mais próximos. Jesus disse isso. Muitos dos últimos serão os primeiros serão os últimos. Por que Jesus disse isso? Porque os judeus, os fariseus, escribas que estavam ouvindo Jesus ali, se achavam muito justos e condenavam os de fora, né, os outros. As nações, os povos eram vistos assim como contaminados, eles nem comiam com esse povo junto, né? Só comiam entre eles, achavam-se muito santos e tal. E por isso que Jesus disse, ó, muitos virão do Oriente, do Ocidente, vão se sentar à mesa com Abraão, mas os filhos ficarão de fora. Ele fala dessa ironia, né? Na Bíblia tem essa ironia. Parece que às vezes os que são chamados de mais incrédulos acabam sendo os mais crentes, né? O grande exemplo disso é aquele de quem eu sou xará, né? Do Jonas. Vê lá no livro de Jonas. Quem são as pessoas que reagem bem à palavra de Deus? Os marinheiros, né? Que quando viram a tempestade, viram o que aconteceu, começaram a adorar a Deus. Os ninivitas, a partir do rei, que se arrependeram, né? E não receberam o mal, porque se arrependeram. E quem é que age mal? É o profeta, é o Jonas, do começo ao fim. Ele não só fugiu no capítulo 1, depois ele foi lá em Nínive, obedeceu a Deus, né? Porque o peixe vomitou ele na praia. Ele foi lá, pregou a mensagem dele, daqui 40 dias essa cidade será destruída. Aí a cidade não foi destruída, ele ficou bravo, porque a profecia dele não se cumpriu. Ele queria ver o fogo descer do céu sobre os ninivitas, mas eles se arrependeram, eles creram, Jonas ficou zangado. E o livro termina lá com Deus conversando com Jonas, o Jonas cheio de milindre lá, e Deus tentando falar com ele, e ele desconversa, ele não dá nem atenção para Deus. Olha só, o profeta é a pior figura lá. Esse é o maior exemplo dessa ironia, né? Os de fora, de coração mais aberto do que o profeta. Então essas coisas existem, né? Tem maldade, mas muita gente pensa, a maldade está lá fora da minha casa. Está nada. Está dentro da sua casa, às vezes é pior. Às vezes na igreja nós temos situações que pode ser pior do que de fora, né? Então aí não tem aquela que desculpa de pessoas. Tem algumas pessoas que usam como desculpa, né? Eu tenho melhores amigos lá fora do que na igreja, não sei o que e tal. Depende, né? Tem gente que passa traumas, dificuldades, momentos ruins numa igreja. Às vezes, com razão, a pessoa não tem ainda a maturidade cristã e tal, e fica ferida, se sente confusa. Tem muita gente sem igreja, que foi ferido em igreja. Mas tem gente também que é muito melindrosa, né? Tem gente muito melindrosa. Qualquer coisinha a pessoa melindra, não vem mais. Mas aí em qualquer lugar ela vai ser assim, né? Então, cada caso aí precisa ser analisado. Mas isso tudo, de fato, são situações reais, possíveis, mas aqui o profeta Isaías fala de uma situação terrível, né?
que é talvez a pior delas. Mesmo num ambiente onde há justiça, ele fala aqui, mesmo que ele veja o favor de Deus e a justiça, o ímpio, nem por isso, nem por estar num ambiente assim, ele aprende a justiça, ele aprende o bem. Pelo contrário, né? Ele comete a iniquidade e não vê a majestade do Senhor. Ele não tem visão de quem é Deus. Ele não tem uma visão de Deus na vida dele. É isso que falta. Não tem uma visão de Deus. Eu já contei para vocês a história de um colega meu de trabalho, muitos anos atrás, que ele sofreu um acidente. Na verdade, ele foi de família, não sei se o pai ou a mãe, ele nunca contou direito, mas se não me engano, acho que a mãe dele era evangélica, era crente. E ele conhecia um pouquinho coisas da Bíblia, mas ele tinha uma certa revolta com algumas coisas que nunca ficaram claras para nós. E o que ele falava foi o seguinte: falou, quando eu era ainda jovem, eu tive um acidente, quase morri. Um acidente de automóvel daquele tipo que você fala assim, olha para o carro e fala, esse cara morreu, e não morreu, né? Destroçou o carro todo, aquela coisa toda, e ele saiu ileso, só com arranhões, né? Mais nada. E aí, você pode falar, esse cara é para se converter, né? Pessoa que sai de um acidente desse é para se converter, se tornar um servo de Deus. Não. Ele era um cara devasso, era um cara da noite, era um cara que vivia com muitas mulheres, e aliás ele se casou, diz ele, né? Dizia ele. Não sei se era verdade, dizia ele, porque nunca ouvimos outro lado. Mas ele dizia que quando ele se casou com a mulher dele, ele casou já combinado. Ele falou para a mulher dele, eu não sou homem de uma mulher só. Então eu vou ter várias mulheres. E ele disse que a mulher dele concordou. Né? Mas nunca ouvimos do outro lado. Ele contava essas histórias lá para nós. E ele falava o seguinte, que o acidente que ele sofreu fez ele pensar assim, a vida é muito curta, tem que aproveitar ao máximo que eu puder da vida, porque vai acabar logo. E ele resolveu ser um cara que aproveita, né? Vive a vida do jeito que quer, dá vazão a todos os desejos e prazeres da vida de todo tipo, e vai fazer o melhor que ele puder de todas as maneiras. Era essa a filosofia dele. Né? O que falta para uma pessoa assim? O que falta para ele? Uma visão de Deus. Né? O que está falando aqui, ó. Ele não vê, versículo 10, ele não vê a majestade do Senhor. É a visão de Deus que muda a nossa visão de nós mesmos. Isaías 6. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Né? E ele disse o quê? Ai de mim, porque eu sou um homem pecador, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Né? Quando a gente tem uma visão, mesmo que pela majestade de Deus, é isso que muda a vida. Quando a gente não tem essa visão, a pessoa pode estar no melhor ambiente. Não adianta. Ela vai agir, né? Vai agir na direção do erro, do pecado e da maldade. Então, o livro do profeta Isaías está nos alertando para isso. Né? Está falando para o povo, ó, tem gente aí que não está nem vendo o que é certo, a pessoa não vai para o lado certo, né, por causa da impiedade. Então veja como isso é muito importante, isso é sério. Né? Aqui também, nesse Apocalipse de Isaías, lá no capítulo 27, tem alguns aspectos importantes para a gente ressaltar. Né? O Isaías está falando, várias vezes aqui aparece a expressão naquele dia, né? Eu falei várias vezes isso para vocês. Naquele dia, é o dia do Senhor. Né? No capítulo 24, você tem lá no versículo 21, naquele dia. Né? Aqui no capítulo 25, a gente tem também, aqui no capítulo 25, a gente tem no versículo 9, naquele dia. Né? No capítulo 26, versículo 1, naquele dia. Também essa expressão vai aparecer no capítulo 27, no primeiro versículo, naquele dia. E no versículo 12 do capítulo 27, naquele dia. E no versículo 13 do capítulo 27, naquele dia. Que dia é esse? É o dia do Senhor. Né?
que o Isaías não deixa claro quando, como eu disse a vocês, esse dia do Senhor é o dia de um juízo de Deus, é o dia do acerto de contas de Deus, é o dia que Deus vai intervir em Israel e também nas nações, mas ele não deixa muito claro exatamente como. Esse dia do Senhor às vezes está relacionado a um evento do momento, como em Joel, por exemplo, né? Era a praga do gafanhoto. Aqui em Isaías tem a crise lá da guerra sírio-efraimita. Nós já falamos no capítulo 7, né? Então é sempre a partir de um momento. Mas aqui no 27 tem uma coisa interessantíssima aqui, que ele fala, é importante a gente ressaltar, sobre a expiação e sobre o perdão, né? Aqui é uma antecipação do Evangelho, né? Olha lá no versículo 9 do capítulo 27. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este será todo o fruto do perdão do seu pecado, quando ele fizer com que todas as pedras dos altares pagãos sejam esmigalhadas, como se fossem pedras de cal. Os postes da deusa Aserá e os altares do incenso não ficarão em pé. Olha só aqui, ó. Isaías 27 fala de culpa, expiar a culpa, e fala de perdão do pecado de Jacó. Jacó, você sabe, né? Jacó é a mesma coisa que Israel. A nação de Israel às vezes é chamada de Israel, às vezes é chamada de Jacó, e às vezes ele está englobando tudo, Reino do Norte e Reino do Sul. Nem sempre fica claro, né? Mas aqui parece que ele está falando de uma coisa geral. Ele está falando de expiação e ele está falando de perdão. O que é expiar, né? Expiar no hebraico é colocar, cobrir, esconder. Não conta mais. Deus esconde o seu pecado, ele cobre o pecado, né? Como se estivesse cobrindo, dizendo, isso não conta mais, isso não vale mais. Está cancelando o pecado. Por isso que ele fala de perdão, né? No versículo, na sequência do verso 9. Fruto do perdão do seu pecado. Aqui o Isaías não desenvolve isso muito, mas já começa a falar de expiação e de perdão. Pecado coberto, certo? E pecado perdoado. Isso vai aparecer mais à frente, especialmente em capítulo 53 de Isaías, no Cântico do Servo. São 5 cânticos do servo que tem lá na segunda parte de Isaías, a partir do 40. E desses cânticos, um dos mais conhecidos é este, né, de 53, do servo do Senhor, que lá fala que ele levou sobre si as nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o livro do profeta Isaías mais à frente vai desenvolver um pouco melhor essa ideia do perdão do pecado. Como é que acontece o perdão do pecado? Aqui observe que ele não diz exatamente como, né? Ele fala aqui que a culpa de Jacó vai ser expiada e o perdão, haverá fruto do perdão do seu pecado. Quer dizer, Deus vai perdoar. Isaías já tinha vivido isso lá no capítulo 6, lembra? No capítulo 6 de Isaías, quando ele vê o Senhor, certo? Ele fala, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Isaías sente, ele tem ali um peso do pecado, né, da maldade, dele e do povo. Interessante. Ele não se exclui, né? Ele e o povo. Mas aí na sequência diz que um anjo, no capítulo 6, vamos voltar um pouquinho lá, no capítulo 6 de Isaías, diz que um anjo vem, né? Aqui no capítulo 6 de Isaías, ele diz assim, no versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Então um dos serafins, que é um anjo, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca. Olha só que interessante, né? Tocar a brasa na boca queima, né? Mas isso aqui é uma linguagem
simbólica, né? Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Versículo 6. Né? Ele tira a brasa do altar. Ainda não explica como, mas ele diz: tocou com a brasa, o fogo queima, né? Queima a maldade, queima o pecado. Tocou com a brasa e diz: a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Aliás, o profeta Isaías começa no capítulo 1 já com o chamado ao arrependimento e ao perdão. Ele condena o culto, no capítulo 1 de Isaías, nós já vimos isso. Ele fala: não adianta esse culto todo aí, se tem pecado, tem iniquidade. Aí ele fala: venham, vamos raciocinar, vinde, arrazoemos, como diz a outra versão. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, como o escarlate ou como a carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Aqui nós temos, gente, um vislumbre já do que vai acontecer no Evangelho, né, de Jesus Cristo. O que João Batista pregava? João Batista pregava batismo de arrependimento para a remissão de pecados, não é? Jesus também pregava isso. Porque o Evangelho de Marcos, que nós terminamos agora, fazendo as devocionais, segunda-feira vamos começar Salmos da Esperança. Fernando, muito bom dia, graça e paz, né? O Evangelho de Marcos fala que a pregação de Jesus, a primeira pregação de Jesus foi essa: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a primeira pregação de Jesus do Evangelho de Marcos. Então o Evangelho é o chamado ao arrependimento. Quando você se arrepende e você crê, seus pecados são perdoados diante de Deus. Isso é um escândalo, né? Por quê? Porque isso é para qualquer pecador, para qualquer pessoa. O problema é quando a pessoa acha que ela não é tão pecadora assim, não precisa, né? Esse é o problema. A pessoa tem orgulho: ah, não, eu sou um bom cidadão, sou uma pessoa boa, não preciso. Aí cuidado, né? Nesse sentido, muitas vezes os mais pecadores estão mais próximos, né, do arrependimento. Jesus ensinou isso na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu vai orar e fala: Senhor, obrigado, porque eu dou meu dízimo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me abençoado, que eu sou fiel, e eu não sou que nem esse publicano aí. E o publicano fazia o quê? Não tinha coragem de levantar a cabeça, batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Jesus diz que o publicano subiu justificado e não o fariseu. Olha só, por quê? Porque quando você confessa, você está diante da realidade, do que é real, do que é fato. Quando a gente não confessa, quando a gente se acha justo, isso é uma ilusão. A gente pensa que é o que a gente não é, né? Então isso é importante. Então por isso aqui, no profeta Isaías, tem só um vislumbrezinho. Ele está falando aqui: a culpa de Jacó será expiada. Expiação, vai ser coberto, né? O verbo aí vai ser coberto. Não vai aparecer mais. Não vai contar mais. E o pecado, haverá perdão do pecado. Não vai contar mais. Pecado não conta mais. Está perdoado. Para Deus não vale mais. Não entra na sua conta mais, né? Esse é o perdão do Evangelho. Perdão do pecado. Não entra mais na nossa conta. Então isso é, de fato, muito importante que a gente tenha. Então veja bem, nesse Apocalipse de Isaías, ele fala de uma devastação da terra, como nós falamos, né? Mas ele junta com isso a exultação, a devastação da terra, que ele está falando aqui, nos faz pensar na seriedade da maldade humana, do pecado. O quanto isso é sério, a gente não leva muito a sério, né? E essa maldade é da humanidade como um todo, não é de um só, não é de alguns. Na prática, alguns são piores, fazem mais maldades do que outros. Mas a realidade é que a humanidade toda está num pacote só, como disse Paulo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, o Apocalipse de Isaías, capítulo 24 em diante, fala de uma devastação da terra. Isso mostra o quê? A seriedade
do pecado e da maldade. Tá? Deus leva isso muito a sério. E que pecado é esse? Ele fala aqui, ele menciona alguns, né? Ele fala da injustiça. Ele fala, vocês estão cultuando aí, mas a lei de Moisés não é cumprida. Vocês não têm justiça para os necessitados, para os pobres, para os órfãos. Né? Isso são pecados. A idolatria, vocês adoram outros deuses. Se precisar, vocês fazem acordo com outros deuses para poder ser libertados dos seus problemas, para resolver os seus problemas. É a lei de Moisés, os princípios da lei de Moisés, amor a Deus, amor ao próximo, como viver em comunidade, como respeitar o outro, como viver a justiça. É a lei de Moisés o pecado, que mostra o pecado. Paulo disse, né, a lei veio para mostrar o pecado. Está lá na lei de Moisés. Então é isso que está sendo dito aqui, isso é muito sério. É muito sério na nossa vida. Tá? Aliás, devo dizer aqui, né, não dá para a gente desenvolver isso, muitas vezes o que tem acontecido na história aconteceu com o povo de Israel e acontece com a gente também, aconteceu com os judeus, acontece com a igreja. A gente inventa pecado, a gente arruma aqueles pecadinhos de tipo, não pode comer, não pode beber, roupa que não pode vestir, porque é mais fácil. Você inventar uma capa de santidade a partir de determinada roupa que você veste ou não, a partir de determinada comida que você come ou não, a partir de certos estereótipos, é fácil. Mas o pecado é algo que está aqui, ó, né? Tem a ver com o quê? Com o nosso orgulho, tem a ver com nossas ambições, tem a ver com o nosso egoísmo, com o nosso individualismo, né? Tem a ver com a nossa falta de respeito pela vida do outro. Tem a ver com isso, tem a ver com a sinceridade diante de Deus, né? Tem a ver com isso. Esse é o desafio nosso. E aí todo mundo entra no pacote, né? Então, o Isaías está falando disso, está falando que isso é muito sério e muito importante. Mas também ele tem no meio dessa devastação toda a celebração, né? Ele fala lá, como eu disse, né, o Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos, abre para todos. Deus é o Deus de todas as nações, Ele é o Deus para a salvação da humanidade, não só de Israel, isso já está aqui nos profetas. Né? É para todos os povos, isso é evangelho. Né? Todos são chamados. Né? Ele veio para o que era seu, diz João 1,11. E os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então tá lá. Então esse é o nosso grande desafio, né? A gente celebrar. Esse texto está aqui, gente, que fala da devastação da terra, fala de tanta coisa, não é para a gente desanimar, pelo contrário, é para a gente celebrar a vitória. A justiça é de Deus. Você está vendo maldade no mundo? Você está sofrendo, quando está na pele da gente é pior, né? Você está sofrendo injustiça, maldade, lembra disso. É por isso que a Bíblia fala, minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber, se tiver fome, dá de comer. É a recomendação lá do Provérbios. Tratar o inimigo com humanidade. Por quê? Porque a vingança pertence a Deus. Aliás, Jesus foi além, Jesus ensinou a amar o inimigo. Porque a vingança pertence a Deus, não a nós. Né? Então, viver isso. As pessoas te pisam em cima, as pessoas te maltratam e você ainda assim quer o bem delas. Isso é escândalo do Evangelho. Porque a gente tem muita dificuldade para viver, né? Até na igreja. Às vezes na igreja, quando um pisa no calo do outro, a pessoa fica com raiva. A pessoa cria problema. E já vi tantas vezes acontecer, gente. Tantas vezes já vi acontecer. A nossa tendência é essa. Uma pessoa faz alguma coisa para você, você fica com raiva. Você fica magoado. Já aconteceu comigo também. A gente tem que vencer isso. Colocar isso na mão de Deus. Né? Por quê? Minha é a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. Deixa na mão de Deus. E teve fome? Dá de comer. Teve sede? Dá de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas vivas. Né? Isso é de Deus. Deus está dizendo aqui, a terra vai ser devastada, porque Deus vai cobrar. Tem tanta maldade, né? Estamos vendo aí essa semana, tanta maldade no mundo. Esse mundo político é tão podre, meu Deus do céu. Tão complicado de entender, né, pra gente que está meio de fora. O que a gente pode dizer de modo geral, gente, é isso. Né? Deus vai cobrar tudo isso da humanidade.
E o pior é que tem gente que, por mais que você faça, como nós vimos aqui, por mais que você faça, que você fale, que você veja, que a pessoa veja, né? Um ambiente bom de justiça, ela vai fazer a maldade. Tem gente que não tem jeito, né? Tem gente que não tem jeito. Não tem jeito. E aí é Deus que vê isso. O juízo é de Deus, não é meu, não é seu. É o juízo de Deus. Qual que é a nossa parte? Celebrar, louvar, né? Aqui tem, né? O cântico de louvor, como eu falei ao Senhor. Senhor, Tu és o meu Deus, 25:1. Eu te exaltarei, te louvarei o teu nome, porque tem feito maravilhas. E tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Olha só. O povo, no meio disso tudo, desse apocalipse, o povo é chamado à adoração, ao coração quebrantado, a um coração verdadeiro, né? A firmeza, a perseverança. É essa a mensagem de Isaías. Então, gente, a gente não sabe o que vai acontecer, né, nesse mundão aí. Está acabando, tomara, essa pandemia. Já estamos vendo aí o retorno em muitos lugares. A tendência agora é acontecer isso. Espero mesmo que retorne. Estamos planejando, pensando em como voltar. Mas esse mundão velho de guerra está aí, né? E a gente não sabe. A Tereza está dizendo, eu estou com a minha vovó aqui. Ah, Mari, oi Mari, você está com a vovó? Deus te abençoe, viu? Tchau, Deus te abençoe. Agora vai ter a IBD das crianças, né? Tá bom? Às 10h30. Estão abrindo lá. Deus abençoe os irmãos e irmãs. Eu também preciso terminar, gente, que são 10h30. 10h31, eu preciso ir lá visitar minha mãe, tá? Como eu falei, alguns irmãos chegaram depois, mas a minha mãe está internada de novo, foi internada ontem. E a visita é agora, das 11 às 11h30, só meia hora. E é bem pertinho aqui de casa, então dá para chegar rapidinho, mas eu preciso terminar um pouquinho antes a nossa escola bíblica dominical. Terminamos o Isaías até 27. Vamos continuar, eu vou estar anunciando aí o tema, tá? Da continuação do nosso estudo de Isaías, capítulo 28 em diante, e vamos embora. Nós falamos do Apocalipse de Isaías, fala da devastação da terra, que pecado é coisa séria, maldade é coisa séria, Deus leva isso muito a sério, mas também fala de perdão, fala de reconciliação, fala de louvor, fala de adoração, né? Fala de ressurreição, esperança para além da vida. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que você possa viver à luz dessa promessa maravilhosa que nós temos na palavra de vida para além da morte, no Evangelho de Jesus Cristo, oferecido a todas as pessoas, a toda e qualquer pessoa, né? O Evangelho que vem para abençoar, que vem para transformar, que vem para sustentar, para afirmar, dar nova vida e nos preparar para essa vida, para viver aqui já Deus e ir além dela. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente domingo. Lembrando, hoje nós temos o culto, 18 horas, tá bom? Começamos amanhã uma nova fase nas devocionais, tá? Nas lives da manhã, todos os dias, tá bom? Ó, o Romero colocou aí o link para a IBD. E aí, o link para a IBD, ele já está indo para lá. Deus abençoe, excelente EBD para as crianças. Amanhã começamos uma nova fase nas devocionais de todo dia, 8h30 da manhã. A esperança. Terminamos caminhando com Jesus do Evangelho de Marcos. Agora estamos nos Salmos da Esperança, tá bom? Então eu quero, a partir de amanhã, nós vamos ler os Salmos juntos. O livro mais lido da Bíblia, na verdade, são os Salmos, né? É o livro dos Salmos. Continuamos com o nosso curso de teologia, terça e quinta, 20 horas. Na próxima semana, na terça-feira, vamos falar sobre 2 de Pedro, capítulo 3, sobre o atraso da vinda de Jesus. Ué, está demorando muito, por que não veio ainda? Nós estamos em 2020 já. Cadê a vinda de Jesus? Né? Então tem gente reclamando disso. Como é que é? Vai ter ou não vai ter esse fim? Não vem? Como é que a gente sabe? Como é que a gente vive? Esse é o mais importante, como a gente sempre tem falado. Então, estamos aí caminhando para o fim desse 4º módulo de teologia. Na próxima semana, convidamos você a estar conosco, terça, 20 horas, quinta também às 20 horas, quarta-feira é dia de jejum e oração, também é dia de culto às 20 horas. Queremos agradecer os irmãos e irmãs que têm contribuído,
tem trazido o seu dízimo. Eu quero orar agora por você. Mesmo na EBD, nós estávamos fazendo lá um momento de você entregar o seu dízimo, a sua oferta. Você pode depositar ou fazer chegar às mãos do tesoureiro, tá bom? Nós queremos agradecer por aqueles irmãos que ofertam e lembrar daqueles também que estão desempregados, que estão no momento, vivendo esse momento de mudança, alguns experimentando coisas novas, maravilhosas de Deus e orando por aqueles que estão nesse momento desempregados, preocupados, é claro, a gente fica com aquele frio na barriga. Eu já passei por isso, sei como é que é, sei como é que as coisas são. Então eu quero orar para encerrar, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome por essa manhã, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estudar a Tua palavra, livro do profeta Isaías, que o Senhor nos ajude a continuar na firmeza, continuar crendo, Senhor, renovando a nossa fé, a nossa esperança, sabendo que, conquanto esse mundo seja mau, e conquanto o Senhor há de pedir contas a todo esse mundo, também há, ó Deus, no nosso coração, o cântico da esperança, da redenção, da salvação, do perdão dos pecados, da celebração que vai para além dessa vida. Queremos te louvar e te agradecer e pedir que o Senhor abençoe cada um de nós, abençoe cada irmão, cada irmã, fortaleça a sua fé e a sua vida na sua caminhada nesta terra. Eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até o culto. Convido você para o culto hoje às 18 horas, tá bom? Deus te abençoe. Estou indo lá visitar minha mãe agora. Fique na paz do Senhor. Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações. E todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!